Então, pessoal, mais uma vez, para os que chegaram depois dos cumprimentos iniciais, boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Essa nossa aula de quinta-feira é a nossa última aula antes da avaliação. Então, você tem semana que vem, né, a semana de avaliação. Não me lembro se você vai ter uma ou duas semanas de avaliação. Realmente, eu não sei se eu tenho essa informação aqui. Calendário de provas 2022. Vamos só confirmar aqui nosso calendário de prova. Quando que é a nossa avaliação? Nossa avaliação é dia 16, numa quarta-feira, e vocês têm prova. Ah, não, então vocês só não vão ter aula comigo semana que vem, porque a segunda chamada é dia 22. Então, dia 23, que é uma quarta, e dia 24 as aulas já retomam normalmente. Então é só semana que vem mesmo que você não vai ter prova. Então vocês têm prova dia 16, e na outra semana a gente já se encontra para aula normalmente, né? Bom, hoje nós vamos caminhar mais um pouco nesse material. Nós paramos na página 10 do material, do último material que foi disponibilizado para vocês, e vamos ver até onde a gente vai chegar. Então, talvez, até mesmo por ser a nossa última aula antes da prova, eu encerre antes, porque eu não quero correr o risco de começar um conteúdo e não conseguir concluí-lo com vocês. Então, para mim, vai ser importante que haja uma finalização em torno daquilo que nós conversarmos hoje. E aí, tudo que foi visto desde o início do semestre até agora, até a aula de hoje, é objeto da avaliação, tá bom? Então, como você já sabe, tudo indica que a nossa avaliação ela vai acontecer no Moodle, tá dentro da plataforma Moodle mesmo. Eu troquei uma ideia com o Paulo, ele ficou de mandar um vídeo explicando como que faz as questões no Moodle, para que eu consiga disponibilizá-las e não precisar fazer uso da plataforma do Google. De qualquer forma, a avaliação vai acontecer normalmente. Já está aqui compartilhado com você o material que nós estamos estudando, que nós estamos trabalhando. Nós hoje vamos falar sobre a partir da página 10. Na verdade, ontem nós falamos um pouco da página 10. Nós conversamos sobre o primeiro efeito recursal, que é o prolongamento temporal da lead, né? Mais gente chegando. Então, só para nós retomarmos, o que foi objeto da nossa conversa nas nossas últimas aulas? Nós terminamos ontem a fala sobre princípios recursais, comentamos os principais princípios recursais, eles estão no seu material e pedi para você atrelá-los ao duplo grau de jurisdição. Falamos sobre duplo grau de jurisdição ontem e terminamos a fala de princípios dizendo que todos os princípios processuais contidos lá nos 12 primeiros artigos do CPC, eles são importantes, eles são fundamentais para que a gente consiga pensar o processo de uma maneira adequada, de uma maneira constitucionalizada, à luz de valores previstos na Constituição. E nós fomos, então, ontem, iniciamos a conversa sobre os efeitos dos recursos. E qual é a ideia que nós temos sobre efeitos dos recursos? Jovem, sempre que nós praticamos um ato no processo, e nós temos inúmeros atos processuais, mas quando nós praticamos atos no processo, eles produzem algum efeito. E os recursos não são diferentes. O ato de recorrer é uma forma de ato processual. Recorrer é um ato processual. E quando o indivíduo recorre, seja o recurso qual for, entre os previstos, o 994, lembra que a gente falou de taxatividade ontem, né? Esses recursos, eles produzirão alguns efeitos no processo, ou serão recebidos com alguns efeitos, enfim. E a gente vai conversar hoje sobre esses efeitos recursais. O primeiro efeito que nós temos é o chamado prolongamento temporal da lead, e nós falamos sobre esse efeito ontem, né? Conversamos sobre prolongamento temporal da lead ontem. Deixamos isso, foi o único efeito que nós trabalhamos. O que é prolongamento temporal da lead? O fato de um recurso ser interposto, isso inevitavelmente vai fazer com que o processo dure mais, demore mais tempo.
toda interposição recursal atrasa processo. Sempre. Todo recurso produz esse efeito. Sobre todo recurso, nós temos o efeito do prolongamento temporal da lide. É sempre possível nós vislumbrarmos o processo demorando mais por conta da interposição de um recurso. Então, isso é um ponto crucial, um ponto fundamental. Tá? Falamos sobre isso, não vou ficar me apegando muito a essa situação. Depois nós temos os outros dois principais efeitos, e aqui nós estamos efetivamente diante dos dois principais efeitos recursais. Efeito suspensivo e temos o efeito devolutivo. Então, nós temos o efeito suspensivo e temos o efeito devolutivo. Como que funciona o efeito suspensivo? Onde que o efeito suspensivo ele entra e de que maneira ele vai produzir os efeitos no processo, né? O efeito suspensivo, ele suspende o cumprimento da decisão que eu estou atacando. Então, você tem que pensar assim: se eu tenho uma sentença que me condena a pagar algo e eu consigo o efeito suspensivo por meio do meu recurso, o juiz assim, na verdade, quando o recurso for recebido no efeito suspensivo, isso vai suspender a possibilidade de executar essa decisão, de cumprir essa decisão. Então, eu tenho uma certa segurança, né? O efeito suspensivo, trocando em miúdos de uma maneira muito simples, suspende o andamento do processo, enquanto o recurso não for... Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Sim. Por exemplo, eu estou num processo com o senhor. Aí eu posso entrar, tanto eu quanto você pode entrar ao mesmo tempo fazendo recurso ou não? Tá, deixa eu ver se eu... É bem estranho esse óbvio. Se você tem um processo, você contra mim, se nós dois podemos recorrer ao mesmo tempo. Seria essa a pergunta, Isabela? Isso. Tá, vamos lá. Depende, né? A principal resposta que nós temos no direito. Vai depender do resultado do processo. Isso se chama interesse recursal, que é quem tem interesse de recorrer. Quem pode fazer uso da via recursal. E quem pode fazer uso? Quem se sentiu prejudicado pela decisão que está atacando. Então, vamos pensar assim, Isabela. Se você entrou com uma ação contra mim, pedindo 10 mil reais, e o juiz me condena a te pagar 10 mil reais, você não pode recorrer, porque você ganhou exatamente aquilo que você pediu. Então, a princípio, você não estaria insatisfeita. Então, não é possível que você recorra, porque tudo aquilo que você pediu lhe foi dado. Eu posso recorrer, porque eu fui prejudicado. Se, por exemplo, o juiz julga improcedente o seu processo e eu não tenho que pagar nada, eu não posso recorrer, porque eu fui totalmente beneficiado, eu recebi exatamente aquilo que eu pedi. Você, que perdeu, pode recorrer. Agora, se o juiz entende que eu não tenho que te pagar 10 mil, eu tenho que te pagar 5, então você não ganhou tudo o que você pediu e eu também não ganhei tudo o que eu pedi. Quando acontece isso, as duas partes ganham e perdem, isso tem um nome, isso se chama sucumbência recíproca. Deixa eu colocar aqui no chat. Sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca? Quando ambas as partes ganham e perdem alguma coisa. Então, você pediu 10, o juiz te deu 5. Você deixou de ganhar 5, mas ganhou 5. Eu deixei de pagar 5, mas vou ter que pagar 5, entende? Quando eu tenho sucumbência recíproca, os dois ganharam e perderam, ou seja, os dois podem estar infelizes, aí os dois podem recorrer ao mesmo tempo. É claro que o prazo para o recurso, o prazo é 15 dias. O prazo vai contar da intimação de cada um, mas o recurso vai ser feito no mesmo momento. As duas partes recorrendo, as duas partes respondendo o recurso da outra. Entendeu, Isabela?
Vamos lá, então. Efeito suspensivo, né? Efeito suspensivo é quando nós temos a suspensão do andamento processual. Claro que isso tem que ser entendido entre aspas. Hoje, antigamente, o efeito suspensivo realmente suspendia o processo. Hoje, isso não vai mais acontecer. Então, hoje, é comum que o processo seja dado seguimento. O que não vai acontecer é a parte perder patrimônio. Então, por exemplo, no exemplo que a Isabela deu, ela me processa e ela vence a ação. E eu tenho que pagar para a Isabela R$ 10.000. Eu recorro e consigo efeito suspensivo. Aí isso quer dizer que a Isabela não vai conseguir dar andamento em nada enquanto o recurso não for julgado? Não necessariamente. O comum hoje é que o juiz permita que ela dê sequência no processo, que inclusive haja penhora de alguma coisa minha. O que não vai acontecer é entregar para ela o dinheiro. Entregar para ela o bem meu que foi penhorado. Isso vai esperar o recurso ser julgado. Até porque não pode me gerar prejuízo, tá? Mas, às vezes, até para tornar o processo mais rápido, ele continua andando. Só que ele continua andando e vai até o ponto de bloquear alguma coisa do devedor. Bloqueou, ele para. E aí ele vai esperar o recurso. Só que o devedor não vai perder patrimônio, por exemplo, enquanto o recurso não for julgado. É uma questão de segurança. Lembra que o recurso pode ser devolvido e ele pode reformar a decisão. Aí imagina se você já pagou a conta. Como é que você resolve um problema desse? Aí você criou um outro problema. Em vez de você resolver, você acaba criando um segundo problema. Então, quando a gente pensa em efeito suspensivo, nós estamos falando dessa paralisação, entre aspas, dos atos expropriatórios, do andamento processual para atingir aquilo que a parte busca, para conseguir ali o dinheiro, o carro, o bem que foi garantido pela decisão recorrida, né? Pela decisão que eu estou questionando. Olha o que está previsto no artigo 995 do CPC. Olha o que diz o 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O que você precisa anotar ao lado do artigo 995? Em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo. Quando ele fala os recursos não impedem a eficácia da decisão, ele está dizendo os recursos não suspendem o processo. É isso que ele quer dizer. Então, em regra, não há efeito suspensivo. Não é porque a pessoa interpôs um recurso que o efeito suspensivo é automático. Nós temos um recurso que o efeito suspensivo será automático, que é o recurso de apelação. Na apelação, que a gente vai estudar bimestre que vem, a apelação tem efeito suspensivo automático. Interpôs a apelação é recebida no efeito suspensivo e devolutivo. Porque a lei diz isso, a apelação será recebida no efeito suspensivo. Todos os outros recursos não possuem efeito suspensivo automático. Só será concedido efeito suspensivo diante de um requerimento próprio. Então, a parte tem que explicar que ela faz jus ao efeito suspensivo, porque senão ela pode ser muito prejudicada caso o recurso não suspenda o andamento do processo. Tá? Então, aí vai depender do requerimento da parte e da permissão legal. Mas, em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo automático. Então, esse é o primeiro efeito de hoje, né? Efeito suspensivo, porque o prolongamento nós falamos ontem. A outra situação que nós temos, o outro recurso que nós temos, aqui está o que eu falei, né? A apelação, ela tem efeito suspensivo via de regra. É o artigo 1112, faltou um aqui. Artigo 1112. Então, a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Vai ter casos que ela não terá. A gente vai ver tudo isso no caso próprio, né, na parte específica. E o efeito devolutivo? Como que funciona a figura do efeito devolutivo? O efeito devolutivo, ele é uma consequência natural da própria interposição recursal.
A ideia do efeito devolutivo é entregar para o tribunal, para outro órgão, a responsabilidade por julgar novamente o processo. Isso é efeito devolutivo. Então, conforme está aqui no material, né, representa, portanto, a possibilidade que o tribunal tem de reanalisar toda a matéria que foi levada ao seu conhecimento. Isso é efeito devolutivo. Então, efeito devolutivo é a possibilidade que o tribunal tem, ou que o órgão superior, o órgão para onde eu recorri, ele tem, de reanalisar tudo aquilo que foi objeto do recurso. Isso é efeito devolutivo. Você vai ler na doutrina, em algumas doutrinas, assim: o efeito devolutivo devolve para o tribunal a responsabilidade por julgar aquela situação. Eu acho muito complicado utilizar o termo devolve dessa forma, porque na minha cabeça, para devolver, já tinha que estar com a pessoa antes, e na verdade o processo nunca esteve no tribunal. Ele está sendo enviado para lá. Então, se te ajudar a associar com a nomenclatura, pense que o efeito devolutivo é esse efeito de enviar para o tribunal, para que o tribunal devolva para o juízo aquó. Juízo aquó é o juízo inicial, para que ele, então, aplique a decisão do tribunal. Então, o processo ele é enviado para o outro órgão julgador e depois ele é devolvido. Então, isso é o efeito devolutivo, entregar para outra pessoa para que ela promova essa decisão, essa nova decisão. Entregar para alguém, para que esse alguém profira ali uma nova decisão, respondendo o recurso. Regra importante: todo recurso tem efeito devolutivo. Isso é muito importante, jovem. Todo recurso tem efeito devolutivo. Então, assim como todo recurso tem por efeito o prolongamento temporal da lide, também todo recurso terá efeito devolutivo. Absolutamente todo recurso terá efeito devolutivo. Ok? Então, um ponto importante na limitação recursal: somente aquilo que foi questionado será objeto de reexame. Então, é muito importante, quando nós formulamos e realizamos ali um recurso, que a gente não deixe passar nada para trás, deixar nada para trás. Porque se eu não coloquei na minha peça recursal a minha alegação, aí eu não terei um bom resultado, né? Aquilo que não foi alegado não pode ser objeto de análise do tribunal. Tá? Então, o tribunal ele se limita a analisar aquilo que foi apresentado pelo recurso. Não pode analisar questões que estão fora desses limites. Lembra quando nós falamos de sentença ultra petita, extra petita e tal? Relembrando, né, a questão das decisões, que a decisão, quando a gente falou de pedido, né, modificação do pedido, da causa de pedido e tal, a mesma regra se aplica aqui para o recurso. Se a parte não formulou o pedido, se o recorrente não formulou uma alegação específica, não pode o tribunal se manifestar acerca daquilo. Tá? Existe exceção, a gente vai falar sobre isso, mas a gente está estudando primeiro as regras. Então, isso tudo faz parte do chamado efeito devolutivo. Bom, aqui nós temos um quadro com todos os recursos que nós estudaremos e os efeitos que eles possuem. A questão é efeito suspensivo e efeito devolutivo, tá? Que são os principais efeitos que nós temos. Bom, só para a gente dar uma visualizada nesse quadro, depois tem que dar uma olhada nele para estudar. Regra geral, os recursos são recebidos todos no efeito apenas devolutivo. Apenas um devolutivo. Exceção, é possível que seja concedido efeito suspensivo, em caso de uma urgência. O que é isso, essa urgência? Então, o recorrente, a parte que interpõe o recurso, pode, quando interpor o recurso, falar: olha, eu sei que a regra é que não suspende, sei de tudo isso, mas se vocês não suspenderem o processo, eu terei um baita de um prejuízo. E eu demonstro esse meu prejuízo. É necessário ser suspenso. É medida de justiça que esse processo seja suspenso enquanto não houver julgamento do recurso. E aí, dependendo da força da minha alegação, do meu argumento, pode ser atribuído efeito suspensivo. Mas a regra é que é só devolutivo. E agora vamos ver recurso por recurso. Como eu comentei com vocês, a apelação
É o único recurso que tem efeito, em regra, suspensivo e devolutivo. A apelação tem os dois, ó, efeito suspensivo e devolutivo. Todos os outros, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo em recurso extraordinário, em recurso especial e embargo de divergência, todos estes só possuem efeito devolutivo em regra. Claro que, como eu acabei de falar, excepcionalmente pode ser atribuído efeito suspensivo, desde que demonstrado o risco em não conceder esse efeito suspensivo. Tá? Então, aqui é uma situação em que a gente pode observar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você formula um pedido de prova, pede para o juiz realizar uma prova pericial. Uma prova pericial em um veículo, porque você está discutindo um acidente e uma falha mecânica no veículo. E o juiz nega a prova pericial, não autoriza a produção da prova pericial. Existe um recurso para isso. O recurso para isso se chama agravo, agravo de instrumento. Você interpõe o recurso de agravo e pelo recurso, a princípio, é só devolutivo. Mas o que você fala lá no tribunal para o relator? Fala assim, olha, eu sei que o efeito é só devolutivo, mas se você não der efeito suspensivo agora, existe uma chance muito grande do processo ser dado andamento, o carro ser consertado e eu não conseguir mais realizar perícia. Então, concede efeito suspensivo, paralisa tudo e manda buscar o carro. Para ele ficar lá no fórum para a gente conseguir fazer uma perícia, porque senão depois eu não consigo mais. Se eu for esperar vocês julgarem, às vezes o cara vai lá, vai consertar o carro, vai trocar a peça, vai jogar fora outra peça, e como é que eu vou realizar a perícia depois do conserto? Não vou realizar. Então, aí nós teríamos essa possibilidade, essa demonstração do risco para justificar a concessão do efeito suspensivo. Beleza? Temos outros efeitos, né? Além do efeito suspensivo. São também outros efeitos, estamos aqui colocando para vossas senhorias, os outros efeitos que nós temos. E aí temos como efeito translativo, efeito regressivo, efeito substitutivo e efeito expansivo subjetivo. Todos estes são efeitos que nós podemos chamar como efeitos recursais. Bom, vamos dar uma olhada entre esses efeitos. O primeiro efeito, chamado efeito translativo, coloquei tudo em nota de rodapé. Olha o que fala o efeito translativo, né? Como nós podemos entender o chamado efeito translativo. Jovem, efeito translativo é o que a gente também vai chamar de efeito devolutivo em profundidade. Vamos entender isso, porque essa nomenclatura é só para confundir a nossa cabeça, tá? O que é isso? Efeito devolutivo em profundidade ou efeito translativo. Lembra que eu comentei com vocês que o julgador só pode analisar a matéria que foi questionada, a matéria do recurso, aquilo que foi apresentado? Eu comentei isso com vocês. E aí? Pelo efeito translativo, pode o tribunal analisar questões que não foram questionadas, que não foram impugnadas. E aqui nós estamos falando de matérias de ordem pública. Falar de efeito translativo é falar de matéria de ordem pública. O que é matéria de ordem pública? São aquelas matérias que o juiz pode reconhecer de ofício. O que é reconhecer de ofício? Reconhecer sem ter sido provocado, sem ter sido questionado, né? E aí vai funcionar como? Matéria de ordem pública. Exemplo, prescrição e decadência. A parte recorreu, mas em nenhum momento ela alegou prescrição. Mas quando chegou no tribunal, o tribunal olhou aquele caso e falou, gente, mas isso está prescrito. E ninguém alegou. Prescrição pode ser reconhecida de ofício? Pode. Então, nesse caso, o tribunal está autorizado a julgar e usar um argumento que não foi apresentado pelo recurso. Então, pelo efeito translativo, autoriza-se o julgador a analisar questões não suscitadas, não apresentadas. Isso só pode acontecer se for matéria de ordem pública, se for questão de ordem pública. Tá?
Então, aqui é bem importante que você compreenda a limitação desse efeito translativo. Não vai ser sempre que isso será possível. Tem que ter essa figura da matéria de ordem pública. Bom, próximo efeito, né, o chamado efeito regressivo. Efeito regressivo também é chamado de efeito de retratação. Ele é o que autoriza o juízo a quo, e aqui é importante, juízo a quo é o juízo de origem. Juízo a de quem é o juízo que recebe o recurso. Vamos anotar. Juízo a quo é o juízo de origem. Como que eu lembro isso, professor? A quo origem. Tá? Lembra do termina com o, é o juízo de origem. O juízo que proferiu a decisão que eu estou recorrendo. Juízo a de quem é o juízo que julgará o recurso. Jesus, que calor. Insuportável. Estou aqui, ó. Vamos lá. Então, efeito, tá? Então, só para a questão de nomenclatura. Juízo a quo, juízo a de quem? Efeito regressivo, ou também chamado de juízo de retratação ou efeito de retratação, é o que autoriza o órgão que julgou, o órgão que proferiu a decisão que eu estou questionando, autoriza ele a se retratar, a rever a sua própria decisão. Então, nós temos alguns casos em que a lei autoriza a retratação. Autoriza que antes do juiz enviar o processo para o tribunal, que ele olhe de novo e veja se ele não quer mudar de ideia e, consequentemente, evitar que o recurso faça o processo subir. Tá? Então, nós temos alguns casos em que é permitido o juízo de retratação. Esse efeito regressivo, ele é sempre permitido? Não. Só vai haver efeito regressivo nas hipóteses que a lei expressamente permitir, nas hipóteses que a lei expressamente prever esse efeito. Então, petição, quando o juiz indeferiu, julgou extinto o processo indeferindo o inicial. Se o processo foi extinto, sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, cabe juízo de retratação. A parte recorre, o juiz vai ter lá a oportunidade de mudar de ideia, falar, não, acho que eu me equivoquei, vou mudar minha sentença e vamos deixar o processo seguir. Sabe? Qualquer hipótese de extinção sem resolução de mérito. Quando a gente viu coisa julgada, nós estudamos o seguinte, que a coisa julgada ela pode ser formal ou material, né? E aí a gente falou assim, quando um juiz julga um processo fazendo uso do artigo 485, nós temos coisa julgada formal. E quando o juiz julga um processo fazendo uso do 487, após o trânsito em julgado, nós teremos coisa julgada material. Beleza? Lindo, tudo lindo. Mas e aí? Todas as vezes que o juiz julga o processo pelo 485, ou seja, extinção sem resolução de mérito, cabe juízo de retratação. Se dessa decisão que julgou o processo com fundamento no 485 for interposto um recurso, antes desse recurso ser recebido, o juiz que proferiu a decisão atacada, ele pode se retratar, ele pode se arrepender, mudar de ideia, mudar a decisão. Tá? Isso é o efeito regressivo. Próximo efeito que nós temos... Professor. Oi. Então, nem chega no tribunal, ele nem fica sabendo no que aconteceu. Se ocorrer efeito regressivo, não. Ah, entendi. Obrigada. Só que aí, Mônica, você tem que pensar na seguinte situação. Vamos pensar assim. O juiz julga o processo extinto sem resolução de mérito. Eu sou autor, não concordo, recorro. O juiz recebe o meu processo e fala assim, estava errado, não está mais extinto, mudo de ideia, mantenho o processo. Ao manter o processo, a outra parte pode não ficar feliz. E aí a outra parte pode se insurgir da maneira como ela achar adequada. Tá? Então, não é que isso vai barrar recurso. Isso só vai tornar sem sentido
aquele recurso que gerou o efeito regressivo. Então, ele, ao julgar extinto o meu processo e eu recorrendo, porque eu não concordo com a decisão, e ele se retratando, isso invalida o meu recurso. Não tem mais sentido eu recorrer. Na verdade, ele se retratou e manteve o processo vivo. Não vai mais estar extinto. Mas a outra parte pode não ficar satisfeita com isso, mas está tudo certo. Recurso é isso mesmo. Quem não está feliz vai reclamar com quem pode. Sempre tem alguém para a gente reclamar. Essa é a lógica do recurso. Quem não está satisfeito, corre para gritar para alguém. Entendeu, Mônica? Entendi. Certeza? Uhum. É que é um pouco confuso, né? Mas entendi, sim. Mas onde que você está achando a confusão? Não, é que eu fico tentando imaginar, daí eu não consigo imaginar, daí às vezes. Então, mas é que assim, você não consegue imaginar a questão do recurso ser interposto? É, pela outra parte, que o exemplo que você deu agora. Tem que pensar que o recurso ele é sempre possível pela parte que se sente prejudicada. A parte que se sentiu prejudicada, ela pode recorrer. Então, essa é a lógica básica de qualquer recurso. Me sentir prejudicado e existe um recurso previsto na legislação que, de alguma maneira, tem a ver com a minha situação, eu posso recorrer. Então, a situação que eu coloquei foi a seguinte: um exemplo de extinção do processo pelo 485. E é importante que vocês abram o artigo 485 para acompanhar. Mas vamos imaginar que o juiz entende que não há legitimidade de parte, que o autor é parte ilegítima, tá? E por entender que o autor é ilegítimo, ele julga extinto o processo conforme o artigo 485. E, com consequência, o processo vai morrer, vai ser arquivado. Para o réu, isso é sensacional, porque para o réu não é vantagem que o processo continue. O autor ficou puto, satisfeito ele não está. Como o autor está indignado, o autor recorre. Ao recorrer, por ser uma sentença com base no 485, o juiz, antes de mandar o processo para Curitiba, ele pode se retratar. Ele está autorizado a se retratar. É o que fala o parágrafo 7º do artigo 485. E aí? E aí, nessa brincadeira, ele se retrata e fala, ok, invalido a decisão que eu proferi, o processo vai permanecer aqui em Apucarana. Eu estava errado, a parte é legítima. Ao fazer isso, ele faz o processo ficar vivo. Só que o réu agora fica puto com a situação, falando, poxa, eu achava que eu não ia mais ser processado, agora do nada o processo ressurge das cinzas. Eu não concordo. O juiz estava certo mesmo, o autor é ilegítimo. Aí vai abrir uma margem para o réu recorrer, diante da sua insatisfação. Entendeu? Agora entendi. Obrigada. Nada, vamos lá. É muito importante que vocês me perguntem diante das dúvidas. É muito importante. Se vocês não entendem, aí não tem como adivinhar. Maria Luísa, tem uma pergunta? Ou só liberou o microfone sem querer? Maria Luísa? Eu estou vendo o seu microfone mexendo, mas não sai som. Não te escuto. Maria Luísa? Maria Luísa, você vai ter que escrever a pergunta. Se você tiver uma dúvida, escreve a pergunta. Porque não está saindo som. Tá? Próximo efeito. Próximo efeito que nós temos é o efeito substitutivo, que é o tópico aqui do 27. Efeito suspensivo, né? O julgamento do recurso substitui a decisão recorrida. A gente vai fechar esse primeiro bloco falando desse efeito recursal, do efeito substitutivo. Então, quando nós temos um julgamento recursal, a ideia é que a decisão proferida pelo tribunal substitua a decisão de primeiro grau. Só que a gente precisa aprofundar esse entendimento, né? Sempre vai ter efeito substitutivo? Não.
Vamos imaginar que eu recorro e chega lá, o tribunal não acolhe o meu recurso. O tribunal mantém a sentença. Então, não tem efeito substitutivo. A sentença está mantida. A decisão do tribunal não substituiu nada. Manteve a sentença. Só vai ter efeito substitutivo na hipótese do tribunal reformar a decisão. Aí nós teremos efeito substitutivo. Ou na hipótese do tribunal invalidar a decisão. Que aí ele vai determinar que o juiz faça uma nova decisão, substituindo, né, a anterior. Então, para ter efeito substitutivo, ou tem que ser uma situação de reforma ou de invalidação da decisão atacada. Porque se for um recurso negado, né, onde o tribunal mantém a decisão recorrida, eu não tenho efeito substitutivo. Ok? Tudo bem até aqui? Lucas, está entendendo, criatura? Responde, Lucas. Ah lá, criatura, a gente até. A criatura some. Ah, isso mesmo. Ah. Amanda tá entendendo, criaturinha? A gente vai pescando uns nomes aqui e, consequentemente, descobrindo quem está assistindo e quem não está. Sim. Tá sim? Juliano, em plena campanha eleitoral, tá conseguindo acompanhar? Juliano, essa hora já tá bêbado, professor. Ah, então, bem isso. Tá entendendo, criatura, André? Tô. Acho que tô. Temos menos de um minuto, preciso encerrar aqui. A gente já volta. Vai marcando aí suas dúvidas. Até daqui a pouco.